Olá, sou a Etelvina Vaz, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Hoje, uma data especial, 15 de outubro, Dia dos Professores. E como essa data tão importante, os professores são a responsabilidade aí da formação de tantas pessoas, de tudo, do ensino. E o elemento importantíssimo da comunicação, a voz, né? Então, hoje a gente tem a alegria de convidar aqui uma profissional especialista em voz. Então, Gabriela Sostes, muito bem-vinda ao nosso podcast. Já agradecer aqui a sua presença hoje para contribuir aí com esse bem-estar, com essa nobreza que é a voz e a comunicação. Bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Etelvina, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você sobre voz, comunicação, saúde, oratória. E hoje é o dia do professor, né? Eu também sou professora há 25 anos que eu ensino e realmente a profissão é uma profissão que exige muito da voz. O professor, eu acho que é a profissão, o profissional da voz que mais gasta o aparelho fonador, porque geralmente esses professores, eu digo o professor do dia a dia, aquele professor de ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, professor de cursinho, o professor universitário um pouco menos, dependendo de como seja, mas ele usa muita voz, muitas vezes mais de 8 horas por dia, e com turmas grandes, barulhentas, fora o barulho do ar-condicionado, fora o barulho do local. Então, realmente é uma profissão que realmente gasta bastante a voz. E tem muitas dicas, né? Geralmente o professor, ele só procura a fonoaudiologia quando já está com problema instalado, quando já está com nódulos vocais, pólipos e por aí vai. Mas o ideal é que ele prevenisse isso, que ele não precisasse da fono para tratar o problema, e sim para aperfeiçoar a sua comunicação, para prevenir os problemas. Então, tem algumas dicas básicas que ele pode seguir que pode melhorar muito a vida dele. Por exemplo, a hidratação. A hidratação, ela é fundamental para o professor, não só a hidratação durante as aulas, mas também a hidratação durante o dia. Tomar pequenos goles, tomar em média 2 litros de água por dia, depende muito da pessoa, a quantidade, mas está ali hidratando, fazendo nebulizações com soro fisiológico, porque é uma hidratação local, uma hidratação direta, a água é uma hidratação indireta, e precisa que o corpo esteja hidratado todo, para a corda vocal também tá, não é? A corda vocal é o instrumento da fonação, do instrumento de trabalho do professor, né, através dessas pregas vocais, e a hidratação faz com que essa prega vocal ela funcione melhor, funcione com menos trabalho, funcione com mais harmonia, né, com uma função melhor. A prega vocal são 2 músculos que são revestidas por uma mucosa que precisa estar ali bem hidratada para poder funcionar bem e que essa voz saia sem esforço. Outros cuidados é dar pausas durante as aulas, durante a demanda vocal, dar pequenas pausas, tentar amenizar o ruído local do local, assim, juntar os alunos. Muitas vezes, eu sou professora universitária, muitas vezes os alunos ficam espalhados, e aí tentar agrupar esses alunos, porque aí você direciona melhor a voz, você faz menos esforço. Usar o microfone é fundamental também. O professor ele deveria usar o microfone, porque isso vai facilitar o processo, ele vai evitar falar tão alto, evitar a competição sonora. O aluno vai escutar melhor, não vai escutar aquela voz gritada. Lógico que ele também tem que ter um treinamento para isso, porque tem gente que fala ao microfone com muita força, com muito, mais alto ainda, que é melhor nem usar o microfone, ele não sabe usar. Mas o fonoaudiólogo pode auxiliar nesse processo e ajuda demais, porque ele vai usar aquela voz ali num tom coloquial e o esforço vai ser menor. Lógico que vai ter esforço, porque vai ter
o grande uso, né, a intensidade ao longo do dia, mas pelo menos intensidade ele vai diminuir. E tem uma fonoaudióloga, esse professor, ele deveria ter um fonoaudiólogo para chamar de sua fonoaudióloga, de seu fonoaudiólogo, um otorrinolaringologista para acompanhar, né? Porque o instrumento de trabalho é esse, então tem que estar ali prevenindo, tem que estar ali fazendo os exames para ver como é que anda as pregas vocais. Então, todo profissional da voz deveria ter um fonoaudiólogo e um otorrino para consultar, para fazer um aperfeiçoamento e, ao longo da vida, estar ali sempre mantendo esse cuidado, né? Esse olhar aí. Porque a voz não só é também prega vocal, a voz é todo o trato vocal. Tem que ter uma saúde vocal. Por exemplo, se você tem problemas nasais, vive com rinite, sinusite, obstrução nasal, então isso vai dificultar o processo de fonação, porque essa parte aqui que precisa para ser amplificada, a voz, vai estar obstruída, vai estar doente, e inflama também as pregas vocais, porque quando você está com uma crise de rinite, por exemplo, ou de sinusite, faz parte do trato respiratório e as pregas vocais terminam sendo influenciadas. Então, você tem que ter uma saúde do trato vocal como um todo, não só das pregas vocais. Por isso que tem que ter um otorrino parceiro para que acompanhe, medique, se for o caso, faça cirurgia, se for o caso, mas que deixe essa respiração livre, porque todo profissional da voz, pessoas que usam a voz, precisa ter uma respiração boa, saudável, um ar que entre umedecido, aquecido, filtrado pelo nariz, para que essa voz ela saia sem esforço, sem tudo. E além, né, da profissão, né, do professor, que a gente está hoje focando, né, pelo seu dia do professor, mas eu acho que a voz, ela é um instrumento de comunicação, né, mais importante, né, através da voz que a gente se comunica na maior parte das vezes. Tem algumas pessoas que não têm essa comunicação, mas como você falou, é tão importante, né, essa visão integrativa, né, não é isoladamente, né, é todo um contexto que vai influenciar, né, tudo influencia. E a gente bate tanto na tecla aqui que o nosso programa, o podcast em suas mãos, justamente isso, o objetivo da gente aqui é promover saúde, né? Então, a melhor tratamento para as doenças é a prevenção, é você se antecipar. Exato. Então, se você sabe que sua voz está sendo exigida, né, seja do ponto de vista profissional, como no caso dos professores, mas hoje, né, quem é hoje um profissional que está sempre precisando expor. Então, hoje a gente tem que estar todo mundo nas redes sociais. E as redes sociais, 90% vai ter o quê? A comunicação. Então, você também, né, trabalha não só cuidado da voz, no sentido, né, literalmente falando, mas também na comunicação, né, Gabi? Então, você tem esse trabalho com esses profissionais que precisam hoje cada vez mais. Então, a gente não é todo mundo que tem, né, um talento, né, uma voz como Cid Moreira. Então, a gente tem que fazer todas as técnicas também para melhorar na sua comunicação. E você faz esse trabalho também, né? De oratória, de comunicação. Faço, sim. Eu atendo não só pessoas que têm problemas na voz, nas pregas vocais, com disfonias, com rouquidão, mas também pessoas que querem aperfeiçoar, que não têm queixas nenhuma e que chegam aqui para melhorar essa comunicação. E muita gente procura justamente para aperfeiçoar para as redes sociais. E a voz é um cartão de visita, né? A voz e a imagem chega antes mesmo do seu conteúdo e termina que muitas vezes a pessoa tem alguma dificuldade que termina sendo um ruído de comunicação. E aí, em vez de a pessoa focar ali no conteúdo que aquele profissional está passando, fica prestando atenção à rouquidão da pessoa, à língua que não está, que está escapando no som do S, no som do Z, a voz que é nasalada demais, a voz que é então, tem técnicas, muito né? Para a gente aguda, melhorar, muito né? grave demais, exatamente. Então, existe técnicas para a gente melhorar todos esses aspectos. Uma voz nasal, uma voz grave demais, uma voz fina demais. Então, para deixar que a voz ela fique mais agradável e que seja menos ruído da comunicação.
Também tem a questão não só de voz, é que a gente está falando de voz aqui, mas a gente, quando fala em comunicação, a gente tem que pensar em todos os aspectos da comunicação. Os gestos, as expressões faciais, o olhar, a postura, tudo isso fala muito, e muitas vezes fala muito mais do que a própria palavra. Chega primeiro, né? Quando você está falando de um assunto alegre e você está com um semblante triste, ou você está com as entonações mais agravadas. Então, isso não condiz. Então, pode ser melhorado e pode ser trabalhado. Então, é isso E a gente justamente. tem que ter essa consciência, né? Essa consciência de investir neste instrumento, né? Antes dele dar problema, né? A gente tem que já o que é que ir acontece? valorizando, Muitas vezes, tendo esses cuidados, né? Fazer. muitas pessoas não dão valor a isso. E a forma, ela tem um poder, assim, se você for pensar, muitas vezes, se você pensar assim, qual que você preferia? Ter aquele professor que sabia muito, tinha muito conteúdo, mas tinha uma forma muito ruim de passar, não sabia passar aquela matéria, aquele conteúdo. Ele tinha muito conteúdo, mas quando ia passar, assim, se enrolava todo, falava demais e terminava que o aluno desfocava. Isso acontece nas redes sociais também. Você, às vezes, tem uma pessoa que tem muito conteúdo, mas a forma dela não é tão boa. Então, muitas vezes, as pessoas preferem até quem tem um conteúdo menor e uma forma melhor. Porque o que consegue passar, as pessoas conseguem assimilar e conectar, né? Porque é uma questão de conexão. Então, o trabalho da fonoaudiologia, o meu trabalho especificamente, é muito nisso, de melhorar a forma, mas também a gente trabalha com conteúdo de uma certa forma. Trabalha com objetividade, passando que você passe aquele conteúdo de uma forma mais objetiva. Vamos pensar assim no conteúdo para as redes sociais. Você tem que pensar o que realmente eu quero passar para as pessoas. Então você tem que pensar nisso, porque às vezes você tem aquele conteúdo, você como médica, você quer passar tudo, porque se você acha que se passar uma coisa muito simples, os próprios colegas médicos vão dizer que você, nossa, ela está sendo tão superficial, né? Então as pessoas pensam muito no julgamento do outro e esquece daquela pessoa que está ali ouvindo, que é o que você quer, né? O seu público. Quem é seu público? Primeiro você tem que ter muito claro. Eu estou fazendo um Instagram ou um YouTube ou um podcast para quem eu quero atingir? Eu quero atingir médicos, eu quero atingir advogados, eu quero atingir o público no geral. Então você tem que adequar a sua linguagem para aquele público, falar o mais simples possível, porque assim você vai conectar. Os melhores oradores, se você pensar assim, quais são os melhores oradores? Você vai ver que eles são simples, simpáticos, empáticos, né, sorridentes, espontâneos, naturais. Então, é isso, a comunicação moderna, ela precisa ser natural, espontânea e de uma forma simples que conecte, entendeu? Porque as pessoas até acham assim, não, falar simples, mas falar simples é mais difícil do que falar técnico. Então, as pessoas que chegam aqui... É verdade, né? Porque a gente, às vezes, no piloto automático, está querendo colocar palavras técnicas, né, como médica, né? Só que a gente não está, né, falando de médico para médico, né? Existem, sim, momentos, congressos, né, e eventos científicos, ali sim, ali a gente vai ter que ter uma outra linguagem, né? Mas aqui Exatamente. agora, né, como nós estamos num podcast, com o público de uma forma geral, então a gente não vai aqui, nem você, nem eu, vamos estar falando de coisas técnicas, porque senão eu não vou entender o que você está falando, nem você vai entender o que eu estou falando. Né? Exato. E a voz, ela é importante no sentido de profissões, né, seja como médica, hoje todo mundo tem que estar no mundo digital, né? O mundo digital, ele hoje, depois da pandemia, a gente pode dizer que acelerou aí uns 15 anos, né, de avanços, né? Então, hoje a gente tem que estar no mundo digital, né? Não tem como a gente fugir, né? Mesmo de não, mas eu não gosto de falar em público, né? Eu tenho dificuldade de falar em público. É mais desafiador para algumas pessoas, mas não tem outra opção. É inegociável hoje, a gente tem que estar no mundo digital, né, Gabi?
Tem que estar. E quem tem dificuldade tem quem ajude a melhorar esse aspecto, né? A gente pode ajudar e facilitar o processo para que o processo seja menos sofrido e mais assertivo. Então a gente pensa assim, poxa, por que a pessoa que usa a voz como instrumento de trabalho não aperfeiçoa, não quer melhorar? Então vamos comparar com um atleta, um corredor, um jogador de futebol. O que é que ele faz para ser profissional? Ele precisa de toda uma equipe ali. Ele se dedica, ele prepara o corpo, ele faz fisioterapia, ele faz musculação, ele É tem nutricionista, suplementação, né? suplementação, ele treina e muito seguindo tabelas, né? Ele tem ali a equipe que vai treinar, o treinador, o técnico. E por que não a pessoa que está usando a voz como instrumento de trabalho não se dedica? Não trabalha, porque é tudo músculo, né? A corda vocal, a língua, a bochecha, tudo isso que a gente usa para falar, tudo isso é músculo E e é pode. importantíssimo a questão das rinites, né, das amidalites, né, das inflamações. Então, a nutrição anti-inflamatória, né, esse complexo respiratório, né, tudo a ver, né? O tabagismo, né, que graças a Deus aí está diminuindo, né? As campanhas preventivas diminuíram muito, porque é muito comum, né, o câncer, né, de laringe e etc., por conta, né, do cigarro, né? E o Eu tive uma... cigarro altera muito a voz da pessoa. Altera de uma forma que deixa a voz mais grave, rouca, a respiração complicada. Então, quando a pessoa para de fumar, nossa, como melhorou minha respiração, minha capacidade de emitir uma frase sem cansar. E isso, o profissional da voz, uma pessoa que usa a voz profissionalmente, não deveria de jeito nenhum ficar longe, porque o cigarro, o fumo, ele é o pior, acho que o pior de todos, que prejudica essa voz e que pode tornar câncer, como você falou, né? Pois é, e aí tem que fazer traqueostomia, todo um processo, né, de tratamento complicado. Então, é melhor a gente fazer a prevenção. Agora, Gabi, para quem também não é, né, não é professor, não é cantor, não é político, né, não é palestrante, mas está no seu dia a dia, né, que a gente sabe que no dia a dia a voz sente, né, tem ar-condicionado, tem tantos fatores que agridem, né, nossa linguagem, digamos assim, né? esse contexto da voz, né? Mas a voz é esse complexo, né? Que tá tudo no entorno, né? E me diz algumas dicas assim importantes do dia a dia mesmo. Tem crianças também, né? Que têm dificuldade, né? De falar. Então, assim, é um mundo, né? Tão grande para fono, né? Isso. O que faz mal para a voz? Vamos lá. A questão da hidratação, né? Você não ter uma hidratação adequada, o grito, o falar alto, o falar muito, tudo isso esses três aí, gritar, falar alto, falar muito, são os piores para a voz, além do cigarro, porque a corda vocal não aguenta rojão, não aguenta. Ela é muito sensível, e aí o grito pode provocar ali uma lesão, nódulos vocais, o pólipo, um cisto, um edema. Então, as pessoas não deveriam gritar. Por exemplo, está numa festa barulhenta, evitar ficar perto do som alto, ou se estiver perto do som alto, falar mais próximo do ouvido, no ouvido das pessoas, evitar falar nesse momento de coisa. A bebida e o cigarro, que fazem extremamente mal, principalmente a dobradinha dos dois. O pigarro e a tosse são extremamente nocivos também. O hábito de pigarrear e o hábito de tossir. Você precisa verificar o motivo que você está fazendo isso. Tá? Então, por que você está pigarreando e tossindo? Então, vamos verificar essa causa. Pode ser várias coisas. A primeira é a falta de hidratação. Também pode ser crises alérgicas, sinusites, que está ali provocando isso. E também o abuso vocal, que faz com que a corda vocal ela não trabalhe direito e ali vai acumulando secreção. Outro fator também que é muito comum hoje em dia é o refluxo faringolaríngeo ou refluxo gastroesofágico, que queima a região da laringe,
né, por conta de alimentação inadequada, essa alimentação de fast food, alimentação muita... você chega em casa, passa o dia corrido e à noite aproveita ali para comer, porque chega morrendo de fome, e muitas vezes vai deitar ali, provoca o refluxo. Tudo isso faz com que você fique pigarreando, tossindo, e isso vai ali favorecer que também desenvolva nódulos, pólipos e outras coisas. Então, tem que verificar o porquê desse pigarro e dessa tosse. O otorrino pode fazer uma análise do trato vocal, avaliar juntamente com o fonoaudiólogo para tratar isso, porque isso é um abuso tremendo, é como se você estivesse gritando. A tosse, eu falo, aquela tosse que não é no momento de gripe, aquela tosse que é aquela tosse seca que você fica tossindo sem um motivo de uma gripe, de uma laringite. Né? Outros fatores que agridem e muito, você fazer competição sonora, como eu falei, né? Você falar sussurrado, cochichado. Muitas vezes as pessoas acham que falar sussurrando é melhor. Então, você está numa festa, então você fala assim, desse jeito, ou você está num momento de gripe, sem voz, e aí fica falando dessa forma, e isso machuca mais ainda. E falar em gripe, quando a gente está gripado, ou quando a gente está numa crise alérgica, a gente não deveria usar muito a voz. Porque é nesse momento de gripes, de laringites, de Covid, que a prega vocal está toda inflamada, assim como o nariz, a boca, que você está ali num ambiente favorável e falando ali, por exemplo, um professor que precisa dar uma aula, ou um cantor que precisa fazer um show gripado. É um suicídio vocal, porque com certeza aquilo ali pode desenvolver um problema maior. Então, nesses períodos de gripe, de Covid, de sinusite, evite falar em demasia, evite falar em alta intensidade. Se você for professor, ou, sei lá, inventar uma estratégia em sala de aula que diminua a demanda vocal, fazer trabalhos em grupos, que você vá nos grupos. Se você for um cantor, não tiver outro jeito de desmarcar seu show, baixar as tonalidades das músicas, procurar cantar aquela música que é mais, que exige mais, não cantar essa música, pedir ajuda aos back vocals que tem, né? E que podem ajudar a fazer ali, e você meio que dar uma enganada para que poupe a sua voz. E sempre estar junto do otorrino. Sim. E assim, no dia a dia, tem alguma outra coisa prática? Porque as pessoas fazem milhões de dicas, né, no dia a dia. É bom bicarbonato, é bom gengibre, é bom cravo da Índia, né? Tem tanta coisa que é melhor para a garganta, essas né? soluções então, caseiras... Essas soluções caseiras não adiantam, porque assim, nada passa pela prega vocal, não é? Pela prega vocal só passa ar. Por aqui, na laringe, só passa ar. A comida, ela passa por trás. Faringe, esôfago. Então, não vai diretamente e não vai fazer o efeito. Muitas vezes até queima a laringe, a faringe, determinada. A gente faz gargarejo com água morna, sal e vinagre. O vinagre queima toda a mucosa, tá? Então, se está doente, tem que procurar a ajuda do médico otorrinolaringologista para tratar. Até o fonoaudiólogo, nessa parte de uma doença aguda, ele não tem muito o que fazer. Ele nem pode fazer os exercícios em cima de uma crise de garganta realmente aguda, de uma laringite aguda, não tem como, porque vai piorar o caso. Tem que tratar o processo inflamatório, né? Isso, é o ideal procurar o médico. Antes de falar em público, antes de usar a voz profissionalmente, por exemplo, antes de gravar um vídeo, antes de gravar um podcast, você deveria fazer um aquecimento vocal personalizado para você. Então, todo profissional que use essa voz, que queira usar essa voz para vender, para informar,
para fazer qualquer coisa com a voz do termo que vai usar ali profissionalmente, deve querer aperfeiçoar e ter um aquecimento vocal, uns exercícios, um programa de exercícios para você, porque o fonoaudiólogo vai fazer dependendo do que você precisa. Ah, você tem uma voz mais nasal, então o exercício vai ser voltado para a nasalidade da sua voz. Você tem uma voz rouca, os exercícios ajudam demais, tanto a melhorar a rouquidão, como tirar ali, se tiver um nódulo, um pólipo, o que for. Se você tem uma voz muito fina, então tem exercícios específicos para deixar a sua voz mais grave e adequada para você, para o seu corpo, para a sua idade, para a sua profissão. Então, o ideal é que todo profissional ele tivesse esse exercício para ali, toda vez antes de usar, vai gravar fazer aqueles exercícios ali, para que sua mensagem saia com mais assertividade, que o ruído não chame mais atenção do que a sua mensagem, que é o que você quer passar. Porque não é todo mundo que tem uma voz, né? Como a de Cid Moreira, né? Então, cada um tem a sua voz, seu tom de voz, todo individual, mundo, né? Mas a gente todo tem mundo que tem uma aperfeiçoar coisinha que pode aperfeiçoar. Né? Exatamente. É difícil você ter um equilíbrio, uma voz equilibrada como a de Cid Moreira, como a de William Bonner. Se bem que o William Bonner, ele tem um acompanhamento fonoaudiológico. Eu trabalho aqui na emissora da TV Gazeta, que é a emissora afiliada Globo. As afiliadas Globos, elas têm fonoaudiólogos na equipe. E a gente aperfeiçoa essas vozes maravilhosas, elas têm ali o dedo do fonoaudiólogo ali ajudando para que eles falem com mais assertividade e que esse ruído não chame mais atenção. Porque o mais importante, no caso do telejornalismo, é a notícia, o conteúdo da notícia. Quando você assiste um repórter, por exemplo, e presta atenção, esse repórter está falando muito fino. Esse repórter está falando muito grave. Não sei o quê. Então, significa que ali tem um ruído. Então, quando você assiste uma matéria e nem lembra como era a voz do repórter, como era o gesto do repórter, então ele realmente cumpriu o que, né, deveria, porque o que você lembrou da notícia, não dele, não do brinco dele, porque isso aqui também faz parte de comunicação. Um brinco, um cabelo, excesso de gestos, um franzir muito a testa, tudo isso é um ruído de comunicação que você pode aperfeiçoar e melhorar com o objetivo de que fique a notícia, que fique o seu conteúdo acima. E hoje teve uma cena, né, que teve uma repórter da Globo correspondente na Itália, e ela foi dar uma notícia triste, na verdade, na época, né? Mas ela estava com um óculos diferente, né? E todo mundo só observou o óculos dela, a notícia não interessa, né? Então, existe isso, né? Uma repórter que muda o corte do cabelo e todo mundo vai comentar do corte do cabelo. Então, a voz, ela tem que estar com essa congruência, né? Com a imagem, né? Um conjunto, né, Gabi? Com a imagem e com a notícia. Então, está tudo ali alinhado. E quanto mais... Lógico que vai depender também, né, Delvina, da sua profissão, do seu segmento de trabalho. Se eu vendo bijuterias, eu vou usar minhas bijuterias que eu vendo, tá? Se eu estiver representando um determinado vendedor de óculos, então ali eu vou usar, né? Mas aí, para quem não representa nada disso, que está ali só com o objetivo de informar, um conteúdo médico, um conteúdo de direito, um conteúdo... Tem que realmente pensar nisso, que o que deve chamar a atenção é o seu conteúdo, não a sua imagem, a sua voz e a sua comunicação. Tem essa harmonia, né? Esse contexto onde o foco, né, da comunicação é o foco da comunicação, né? As mãos também, né, que é a minha área, né, que eu sou apaixonada por as mãos, né, então as mãos também falam muito, né, italianos, então, né, eles usam as mãos de uma forma impressionante, né, comunicação, e faz parte, né, da voz, então eu não consigo falar sem estar ali gesticulando, né, com as mãos, mas aí então, vamos ter o cuidado para não ser o excesso, né, do gesto, né. Vamos falar um pouco sobre mãos, né, que é uma área, e as pessoas que chegam aqui no meu consultório, quase
todas perguntam: o que eu faço com as minhas mãos? Quando eu não estou falando, o que eu faço? Eu fico perdida quando eu vou falar em público, quando eu vou gravar um vídeo, não sei onde boto as minhas mãos. Aí eu digo: olha, não pense nas suas mãos, porque se você pensar nas suas mãos, aquilo ali vai se tornar artificial. O que a gente quer é naturalidade. Mas para você ser mais assertivo, como é que você deve gesticular? Você deve fazer um gesto no momento da ênfase da sua fala. Uma frase, vamos pensar numa frase. Fala uma frase aí da sua área, Etelvina, sobre A mãos. saúde está em suas mãos. A saúde. Fala uma frase maior. Muito pequena essa. Ah, sim. Então, a saúde é o seu maior patrimônio. É com ela que você faz tudo que você, né, tem a disponibilidade, mas sem a saúde a gente não consegue exercer nenhum desafio, nenhum Aí foi grande objetivo, né? demais. Peraí, vamos lá. Vamos lá, uma frase menorzinha. Mas não, a saúde está em suas mãos. Uma maiorzinha. Sim, está em suas mãos a saúde. Depende de você, de como você vai atuar na sua vida, né? O que você vai conseguir através das suas mãos, né? Os resultados. Alguma coisa assim? Então, a saúde está nas suas mãos Está em suas mãos e depende das suas escolhas, né? Das suas das suas opções, escolhas. através. Vamos fazer essa frase. A saúde está nas suas mãos, depende das suas escolhas. Então, dessa frase, o que você gostaria de destacar como mais relevante? Que A está em suas palavra. mãos. A saúde Nas suas mãos. está em suas mãos. Aí é neste momento que você deve gesticular. E aí, o que é que você faz com sua mão nos outros momentos? Deixa em posições neutras. Por exemplo, aqui, tá? Então, eu vou levantar. Ó. Aqui, 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 certo? Uma posição neutra. Então, vamos lá. Faça aí a frase e gesticula nesse momento. A saúde está em suas mãos. A saúde está em suas mãos. Se você quer destacar mão, então você pode fazer o gesto com a mão. A saúde está em suas mãos e depende de você, depende das suas escolhas. Das suas escolhas, né? Vamos lá. A saúde está em suas mãos e depende das suas escolhas. Aí vamos lá. Você está dando foco para as mãos. Agora vamos dar foco na questão das escolhas. Vamos tirar mãos e vamos dar foco nas escolhas. Vai lá. Então, a saúde está em suas mãos e nas suas escolhas. Aí, como seria um gesto para a escolha? O gesto, ele pode ser ilustrativo, que tem a ver com o que você está falando, mas não, por exemplo, como estou aqui em casa hoje, aí fica meio caricato. Mas depende das suas escolhas, né? Das suas escolhas. Então, pode ser, ó, a saúde está em Que suas você vai mãos e depende definir, das né? suas escolhas, ou então das suas escolhas. Então, o gesto, Pois é. ele deve vir naquele momento da ênfase. Por quê? Porque aí você consegue fazer com que aquela pessoa fique mais ligada naquela parte e que saia com aquela mensagem, saia justamente onde você marcou. Se você faz um gesto, vai facilitar o entendimento também da Sim, vai mensagem. O fazer a gesto Oi, tá escutando? Acho que caiu um pouquinho. Então, focar um pouquinho. o gesto ele facilita o entendimento da mensagem, faz com que você fique, que está olhando, que você foque mais, que você compreenda melhor. Ela não tem que concorrer com o que você Exatamente. E está você falando, tem que ela ter tem que, né, valorizar o que você está falando, né? muito claro o que você quer passar. Por exemplo, eu quero passar que está nas mãos. Então as pessoas vão sair com aquilo na cabeça. Mas aí não. Olha, a saúde está em suas mãos e depende das suas escolhas. Então a gente vai sair com aquilo. Olha, depende das minhas escolhas. Então, o que eu quero enfatizar? O que eu quero que fique na cabeça das pessoas? E a mão, ela Perfeito. vem aí para auxiliar no entendimento da mensagem. Perfeito. Pois então, estamos aqui, né? Muita alegria
receber essa profissional, contribuiu aí dicas importantíssimas, né? E que a voz é um instrumento de comunicação independente da sua profissão, mas no teu dia a dia você usa, né? A gente passa ali o tempo todo, tanto de alguma forma, seja por telefone, né? Numa entrevista, ou se comunicando com amigos, com familiares. Então, a gente está ali o tempo todo usando, né, o da voz para se comunicar. Então, vamos valorizar mais ela, né? Vamos cuidar, né? Ter mais zelo com essa voz, né? A gente bate aqui muito na tecla de tome água, as pessoas esquecem de uma coisa tão simples, né? Que é se hidratar. Então, a hidratação, ela tem vários benefícios, inclusive, né? A saúde da sua voz. Eu acho que como a gente não vê as pregas vocais, não vê, então a gente não tem... Aí acha que elas estão aí à disposição, que não vão cansar, que não vão ter problema nunca, né? Que só cantor, né? Que só político, que só pessoas que são oradoras oficialmente, que vão ter problema, né? E não, elas, todo mundo está exposto a problemas, né? Então, Gabi, gratidão aqui pelo convite, ter aceitado. Prazer falar com você. E quero pedir, então, agora para você deixar aí tuas informações, né? E ter o teu Instagram, para quem precise aí dessas orientações, né? E ter todo esse aperfeiçoamento de sua voz, do que você já tem, né? Mas tudo pode ser melhorado, né? Tudo a gente tem como organizar melhor, que funcione melhor a sua voz no seu dia a dia, né? Praticamente hoje todos os profissionais vão ter que entrar, né? Quem não está vai entrar em algum momento no mundo digital e vai precisar de alguma forma, né? Tem a inteligência artificial hoje, mas de qualquer forma a gente tem que ter essa voz, né? Equilibrada, a sua voz equilibrada, né? A gente não tem a voz do outro, mas cada um tem o seu perfil, cada um tem sua voz, que a gente tem que zelar e valorizá-la. A melhor voz que represente você. Isso. Então, meu Instagram é Gabriela Sóstenes Fono. Lá eu dou dicas, lá eu converso falando sobre comunicação, sobre voz, sobre saúde. Estou à disposição. Muito obrigada pelo convite, Perfeito. Nina. Foi um prazer falar com você. Então, tá. Gratidão aqui e até a próxima. Então, vamos encerrando aqui nosso podcast de hoje, A Saúde em Suas Mãos.